Analisando a tese. Hoje, gente, eu vou fazer uma brincadeira com vocês, que vai ser quase um exercício em conjunto. Eu vou mostrar aqui. Primeiro, isso daqui são todas as redações nota 1000, tá? Que eu retirei do site do INEP. Brás Cubas, o defunto autor de Machado de Assis, diz em suas memórias póstumas que não teve filhos e não transmitiu a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Talvez hoje ele percebesse acertada sua decisão. A postura de muitos brasileiros frente à intolerância religiosa é uma das faces mais perversas de uma sociedade em desenvolvimento. Com isso, surge a problemática do preconceito religioso, que persiste intrinsecamente ligado à realidade do país, seja pela insuficiência de leis, seja pela lenta mudança da mentalidade social. Isso daqui é uma redação sobre intolerância religiosa, correto? Acredito que tudo isso daí todo mundo matou. Agora, eu vou mostrar para vocês onde está a tese disso daqui. É isso a tese, onde está marcadinho. A postura de muitos brasileiros frente à intolerância religiosa é uma das faces mais perversas de uma sociedade em desenvolvimento. Barará, barará, barará. Entendam, o que é esse começo? Esse começo, gente, é a introdução. A introdução do... Isso daqui é um parágrafo de introdução, certo? Esse começo é a introdução que a gente vai ver na próxima aula. Aqui ele trouxe uma figura histórica, trouxe um repertório muito legal das memórias póstumas, falou sobre o defunto autor, que é como Machado, como o próprio defunto, né, no caso, Brás Cubas se chama, não transmitiu nenhuma criatura, ali ele faz uma contextualização, trouxe a contextualização, talvez hoje ele percebesse acertado a sua decisão. Aí aqui é que vem o que é o grande tchan, a postura de muitos brasileiros frente à intolerância religiosa, certo? Já trouxe o tema, a gente já sabe do que vai ser falado. E aí ele vem, é uma das fases mais perversas de uma sociedade, repara, perversa, de sociedade de desenvolvimento, com isso surge a problemática do preconceito religioso. Repara que é juízo de valor, que não é constatação. Ele não está só falando que temos intolerância religiosa no Brasil. Ele está falando que temos intolerância religiosa no Brasil, e isso é uma problemática das mais perversas da sociedade brasileira. Então, repara, como é aí que entra o juízo de valor. É quando você toma um partido e você mostra, você não apenas apresenta. E aí o que eu falei, que eu acho que muitos de vocês conseguiram fazer, mas eu vi que muitos tiveram dúvida, por isso que eu bolei essa aula. Lembra que eu falei para a gente trazer 2 pontos a serem trabalhados na redação, que vão ser os argumentos, cada um em um parágrafo de argumentação? E aqui estão eles, ó. Insuficiência de leis e lenta mudança da mentalidade social. Repara, vamos ler de novo a tese. A postura de muitos brasileiros frente à intolerância religiosa é uma das faces mais perversas de uma sociedade em desenvolvimento. Com isso, surge a problemática do preconceito religioso, que persiste intrinsecamente ligado à realidade do país, seja pela insuficiência de leis, seja pela lenta mudança de mentalidade social. Uma certeza que eu tenho, o próximo parágrafo vai começar. A insuficiência de leis no Brasil, com certeza o segundo vai vir com alguma coisa do tipo. Ademais, a lenta mudança da mentalidade social também é uma problemática que atrapalha o preconceito religioso, que agrava o preconceito religioso no país. Vocês entenderam por que a pessoa coloca esses dois? O corretor ele tem que ver na introdução de vocês o que vocês vão falar. A gente precisa ter um spoiler do que vai ser falado em seguida. Então, aqui, tem lá o começo, que a gente vai aprender na próxima aula, tem a parte da introdução, vem a tese muito bem escrita, juízo de valor, como falei, e aí lá no final ele põe, tal problema acontece pela insuficiência de leis e pela lenta mudança da mentalidade social. Entenda uma coisa, insuficiência de leis, lenta mudança da mentalidade social, são meio que argumentações coringa, tá? Porque insuficiência de leis você pode colocar para 85% dos temas que eu vi. E lenta mudança da mentalidade social também, porque normalmente os temas do Enem estão sempre ligados à sociedade. Mas, eu não sei, quer dizer, eu li a redação, mas agora não lembro. Eu não sei o que veio na argumentação, mas foi muito bem construída, trouxe repertório, argumentou bem e conseguiu nota 1000. Então, gente, é isso daqui que é para a gente fazer. Só que no exercício de tese, ignora a parte da introdução ali, do Brás Cubas, do defunto autor, não é isso que a gente quer ver agora. Eu só quero aquilo ali. Por exemplo, se eu tivesse passado para vocês um tema de intolerância religiosa e vocês tivessem entregado isso, estaria ok. E é isso que a gente vai ter que fazer daqui para frente em todas as nossas redações.
Por que eu estou batendo na tecla? É difícil, eu entendo que no começo talvez seja difícil pegar essa manha, mas aqui hoje vão ter vários exemplos que vocês vão poder se guiar quando vocês forem criar. E sem dúvida é mais fácil, é difícil nesse primeiro momento, mas vocês vão ver depois como isso torna automático e fica muito mais fácil. E aí vocês nunca mais vão perder ponto nisso daí, a organização textual de vocês já vai subir, a competência 3 de vocês já vai ficar de 120 para cima. Professora, eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Eu não sei se mas eu vou fazer. No meu exercício, eu coloquei, vem ganhando cada vez mais seguidores. Isso entra como... Um dos pontos da argumentação ali? Ou é algo muito genérico? Eu precisaria ver agora. Assim, só falando desse jeito eu não consigo analisar. Parece que não. Parece que ele não entra muito bem. Porque dificilmente ele vai ser um problema como, por exemplo, insuficiência de leis, lenta mudança da mentalidade social. Mas, às vezes, a forma como está escrita pode, o tema que é, enfim, você consegue, de repente, trabalhar isso de modo a desenvolver. Entenda, gente, não é... Pode falar. Pode falar. Não, eu falei que motivado pela falta de conhecimento. É mais esse motivados, né? Talvez sim. É que eu preciso ler, realmente. Eu não consigo... Redação é um negócio muito difícil. Imagina, você escreveu uma, eu já li várias. Então, fora além daqui. Mas o que eu quero, gente, assim, não é obrigatoriedade de ser desse jeito. Mas as redações nota 1000 seguem esse padrão. Então, por que não? Se é um jeito fácil de construir. Repara, uma introdução, que vocês vão ver que tem 18 tipos. A tese, bem escritinha ali, não tem nada demais, não tem nada de, ai meu Deus, que mirabolante. E em seguida vem isso aí. Os 2 pontos a serem trabalhados. Vamos continuar e agora eu quero que vocês tentem me falar aonde está a tese primeiro. Vou ler para vocês, já vão prestando atenção. No filme estadunidense, Coringa, esse daqui é uma redação do ano passado, tá? O personagem principal, Arthur Fleck, sofre de um transtorno mental que o faz ter episódios de riso exagerado e descontrolado em público, motivo pelo qual é frequentemente atacado nas ruas. Em consonância com a realidade de Arthur, está de muitos cidadãos, já que o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira ainda configura um desafio a ser sanado. Isso ocorre seja pela negligência governamental nesse âmbito, seja pela discriminação dessa classe por parcela da população verde e amarela. Dessa maneira, é imperioso que essa chaga social seja resolvida, a fim de que o longa norte-americano se torne apenas uma ficção. Onde está a tese? Acredito que seja a partir do isso ocorre, seja pela negligência governamental nesse âmbito. O último parágrafo. Certo. Mais alguém? Eu acho que é em consonância com a realidade de Arthur e muitos cidadãos. Certo. Também estou nessa mesma frase que a Vilma. Gente, se tem gente escrevendo no chat, infelizmente não vou poder comentar, porque vocês sabem que não dá. Então, está sendo aqui pelo áudio, senão o pessoal dá uma olhada aí, ou senão guarda para si. Mas tenta responder. Vamos ver onde está. É ali, ó. Ninguém acertou efetivamente, mas está mais para quem pôs em consonância com a realidade de Arthur. Repara, porque vem aí onde vem o tema. Lembra que eu sempre falo que é sempre bom colocar o título, né, o tema? Título não, o tema em algum momento da redação, normalmente a gente coloca na introdução, mas não é obrigatoriedade, tá? Tem gente às vezes vai colocar só lá na proposta. Não é muito bom, não é considerado uma organização muito boa, mas ok. Já que o estigma associado às doenças mentais da sociedade brasileira ainda configura um desafio a ser sanado, isso ocorre seja pela negligência governamental nesse âmbito, seja pela discriminação dessa classe por parcela da população verde e amarela. Dessa maneira, é imperioso que essa chaga social seja resolvida. Ó, repara, chaga social, vem para trazer mais forte essa coisa do juízo de valor, a fim de que o longa norte-americano se torne apenas uma ficção. Repara, como não é simplesmente uma exposição, tem sempre uma cobrança maior. Oi. Assim, coincidência que usou esse mesmo tipo estilo de falar, tipo, seja por X, seja por Y, por exemplo. Calma, menino, eu não cheguei nessa parte. Eu não cheguei nessa parte. Para, você está muito apressado. Vamos devagar. Senão você já está entregando a resposta. Mas aqui seguiu o mesmo padrão. Normalmente se segue.
Repara, gente, quando eu falo para vocês que a redação é um Pai Nosso, é porque ela é um Pai Nosso. Eu vou mostrar aqui 4 para vocês, 4.000 de anos diferentes, e ela segue o mesmo padrão. E assim, não acha que eu fui buscar várias que foram... Eu pus lá, redações nota 1.000, cacei, vi 6, escolhi 4. Então, para vocês terem uma ideia. Agora vamos lá. Onde que estão os 2 pontos que vão ser trabalhados na argumentação? Seja pela negligência governamental, né? Isso, os 2 pontos a serem trabalhados é a negligência governamental e a discriminação dessa classe. Repara, agora vocês estão conseguindo enxergar talvez um pouquinho melhor? A gente já viu 2, tem a terceira que eu escrevi semana passada. Estão vendo como que é a pegada? Uhum. Então vamos lá. Sim. Professora, para ocultar, por favor. Não entendi. No ocultar, ó, ali interromper compartilhamento e ocultar. Obrigada. Mas não tinha nada mais ali embaixo, hein? Eu sei, mas aqui no próximo tem. Vamos lá. Vamos ler. É fato que a tecnologia revolucionou a vida em sociedade nas mais variadas esferas, a exemplo da saúde, dos transportes, das relações sociais. No que concerne ao uso da internet, a rede potencializou o fenômeno da massificação do consumo, pois permitiu, por meio da construção de um banco de dados, oferecer produtos de acordo com os interesses dos usuários. Tal personalização se observa também na divulgação de informações que, dessa forma, se tornam muitas vezes tendenciosas. Nesse sentido, é necessário analisar tal quadro intrinsecamente ligado a aspectos educacionais e econômicos. Onde está a tese? Dessa forma, se tornam muitas vezes tendenciosos. Eu acho que começa na tal personalização, se observa também. Eu acho que é ali, no que concerne ao uso da internet também não. Temos vários caminhos. Gente, isso daqui que eu marco às vezes como tese, não necessariamente é a tese como um todo, porque a tese às vezes vem já sendo trabalhada na introdução. É mais onde está a massa de texto que traz essa coisa. E vamos ver? Vem lá de cima essa. No que se concerne ao uso da internet, normalmente, para a gente achar a tese é até onde foi o repertório. Repara. Brás Cubas, o defunto autor de Machado de Assis, né? Memórias póstumas que não teve filhos, não transmitia nenhuma criatura legada da nossa miséria. Talvez hoje ele percebesse acertado sua decisão. Repara que aí a gente começa a entrar por um outro caminho. Peraí que alguém pediu para entrar. Repara que até então a gente estava indo falando só do Brás Cubas, do defunto autor do Machado de Assis, aí ali quebrou. A postura de muitos brasileiros frente à intolerância religiosa, normalmente a tese ela vai se apresentar nessa parte. Aqui é a mesma coisa, está falando do Coringa, papapá. Aí, consonância com a realidade de Arthur, está de muitos cidadãos, que já que o estigma associado às doenças... Já que o estigma associado às doenças mentais, está vendo? É onde tem uma quebra. Normalmente é esse padrão. Aqui, mais ou menos isso também. Ali estava trazendo que a tecnologia revolucionou a vida em sociedade, nas mais variadas... Repara, aqui ele não trouxe um repertório, porque não é obrigatório fazer repertório na introdução, você pode trazer no desenvolvimento. Mas muitas pessoas optam porque deixa um pouquinho melhor. Mas também vai passar nota 1000. Oi? Mas que nem, tipo, essa parte, assim, no que concerne ao uso da internet, a rede possibilizou o fenômeno... Não está meio que falando de história ainda? Tipo, não faz meio que parte da questão. Também, como eu te falei, a tese, muitas vezes, ela vai vir trabalhada. De repente, a gente pode trazer, sei lá, a partir por meio da construção de um banco de dados, oferecer produtos. É porque, repara que a frase ficou quebrada? Para trazer uma ideia de lógica melhor, eu pus lá no que concerne ao uso da internet. A rede potencializou, porque não esqueçam, o tema dessa redação era Tem muita dificuldade com esse tema sempre. Mas a manipulação dos dados na internet, papapá. Então, começou ali a falar mais precisamente de internet, a gente já vê que a tese estão trazendo a tese.
E repara que vai contra o que eu falei para alguns de vocês, que eu falei, a média de 3 a 4 linhas. Tudo bem, aqui eu ampliei muito. Lá na redação tinha umas 4, 5 linhas nessa tese. Mas repara que não foge disso. Não adianta escrever uma tese com 12 linhas, porque você não vai ter espaço depois. A tese é simplesmente o caminho que você vai seguir. Você não pode misturar e colocar na sua tese já a sua argumentação. Certo? E aí... Professor, deixa eu perguntar. Sempre deve ter uma frase de introdução à tese para dar coesão? Normalmente sim, porque você tem que começar o texto. Não necessariamente. Às vezes você pode vir com um período para ponto e começar começar a sua tese. Sim. Achei que você estava perguntando se precisava ter uma introdução. Normalmente sim, sempre tem uma introdução para depois vir a tese. É difícil vir só direto à tese porque você tem que contextualizar o seu leitor. Não esquece que não é uma pergunta extraterrestre que chegou agora na Terra. E quais são os 2 pontos que vão ser trabalhados aqui? A potencialização do fenômeno da massificação do consumo e a construção de um banco de dados. Como é? Sei lá. Professor, ligado a aspectos educacionais e econômicos, né? Na verdade. Exatamente. Repara que é lá no finalzinho, uma tese enorme. Fala, e os pontos que ele vai trabalhar são esse daí, ó. Um parágrafo vai falar sobre aspectos educacionais ligados a isso, sobre o uso da internet, o uso de dados. Em seguida, ele vai falar sobre econômicos. Repara que não precisa, essa citação de 2 pontos não precisa ser algo grandioso, gente. Não precisa ser algo de, então com isso tal problemática ocorre pela ausência exagerada de pessoas da sociedade que busquem essa... Repara, não precisa aqui, ó. Aspectos educacionais e econômicos. Só precisa citar o que vai ser falado de alguma forma, gente. Certo? Então, não viajem que vocês têm que fazer uma argumentação sobre isso. Isso é só para vocês se guiarem. Pensa que o texto de vocês está guiando vocês. Vocês vão começar uma introdução, de algum jeito, trazendo alguma coisa para contextualizar sobre o tema, para amarrar sobre o tema, fazer uma dualidade, fazer uma comparação. A gente vai ver isso na próxima aula, que é sobre a introdução. Aí você vem com a sua tese, você pega o tema aqui, tal coisa, então eu vou falar que tal coisa é um problema por conta disso, por conta disso, por conta disso, por conta disso. E que tal problema se agrava por conta disso e disso. E esses 2 disso e disso é o que vão vir na argumentação de vocês. Então, repara que essa introdução, ela é um roteirinho para vocês seguirem, para vocês mesmos não se perderem. É o que a gente chama de organização textual. E onde vai ter? Isso vai acarretar numa coisa chamada autoria na competência 3, que é necessário que na competência 3 vocês tenham autoria. O que é ter autoria? Autoria é ser autor? Autoria é ser criativo? Não. Autoria é fazer menção à tese. Porque lá na tese você foi um autor, você criou um problema, você criou qual é o caminho que essa redação vai seguir. Então, na autoria, você tem que estar sempre fazendo referência a isso. E esse não é o modo mais fácil e mais assertivo disso ser feito. Você coloca os 2 problemas que você vai falar em cada argumentação, e aí você vai sempre começar a argumentação, ou no meio dela, trazendo sobre isso que você falou lá. Então você não se perde. Porque, sei lá, no meio da redação você está escrevendo, o que eu vou falar mesmo no próximo parágrafo? Chegou na minha tese. Eu vou falar sobre econômico, né? O problema que o uso de dados tem na economia. Aí eu vou começar. Repara, então ela fica quase como o nosso roteiro, como fica a nossa espinha, a nossa coluna vertebral, que a gente consegue sempre voltar ela quando for necessário, porque ali nela tem tudo que a gente precisa. Então, mais uma. No Brasil, o início do processo de educação de surdos remonta ao segundo reinado. No entanto, esse ato não se configurou como inclusivo, já que se caracterizou pelo estabelecimento de uma apartheid educacional, ou seja, uma escola exclusiva para tal público, segregando os que seriam considerados normais pela população. Assim, professor, licença, rapidinho. O senhor passou o slide? Agora foi. Não estava atualizando aqui. Tu achou que eu sabia de cor tudo isso? Tu achou que eu sabia tudo isso aí de cor? Não sei, né? Ou seja, uma escola exclusiva para tal público, segregando os que seriam considerados normais pela população. Gente, evita aspas, depois eu explico por quê. Assim, notam-se desafios ligados à formação educacional das pessoas com dificuldade auditiva, seja por estereotipação da sociedade civil, seja por passividade governamental.
Portanto, haja vista que a educação é fundamental para o desenvolvimento econômico do referido público e, logo, da nação, ela deve ser efetivada aos surdos pelos agentes adequados, a partir da resolução dos entraves vinculados a ela. Essa daí foi a redação do tema da educação, os desafios da educação dos surdos no país. E aí, cadê a tese? Eu acho que começa a partir desse ato nos configurou como incluso e etc. Bem no comecinho ali. Cadê o trecho? Ô, professor, essa tese seria uma tese de causa e consequência? Deixa eu ver. Pode ser que seja. Pode ser que ela tenha uma pegada assim, mas não é uma obrigatoriedade não, tá? É porque se eu fizesse uma tese de causa e consequência, ia ficar muito genérico, por exemplo, deixar explícito. Isso aconteceu por isso e... não sei. Então, aqui quando você normalmente faz uma causa e consequência, pode ser que você esteja se sabotando na sua argumentação, concorda? Porque muitas vezes você vai trazer isso na argumentação. Sim. Quando você já faz lá, você vai acabar ficando redundante, concorda? A não ser que você só vá citar, que é o que normalmente a gente faz, né? A gente só cita os 2 pontos que a gente vai trabalhar e tudo mais. Tem, por exemplo, parágrafos argumentativos que são causa e consequência, né? Você traz no primeiro a causa e depois a consequência disso. Eu não aconselho muito, eu prefiro quando são 2 problemas distintos. Porque se você errou um problema, por exemplo, não errar um problema, mas, por exemplo, se você não optou por fazer isso, normalmente você vai trazer, às vezes, um problema só. Você trazendo um problema só, se você não argumentar bem, você vai se ferrar nos 2 parágrafos argumentativos. E a sua competência 3 vai cair demais. Porque você vai ter um problema geralzão. Porque os 2 parágrafos, apesar de serem 2 parágrafos, vão estar tratando do mesmo assunto. E o que é bom é que cada parágrafo vá por uma vertente. Lembra aquilo que eu falei de como escrever uma dissertação argumentativa? Critique de um ponto de vista e depois critique por outro. Que nem ali, no caso, ele trouxe a educação e a economia. É legal, tá vendo? São 2 pontos. Isso mostra que você tem um repertório. Não um repertório no sentido de repertório sociocultural, mas que você tem conhecimento, que você tem base para falar de uma coisa e de outra. Mas tem redações que trabalham por causa e consequência, sim. Entendi. Mais alguém? Então, vamos fazer aqui. É daqui de baixo. Notam-se desafios ligados à formação educacional das pessoas com dificuldade auditiva, seja por estereotipação da sociedade civil, seja por passividade governamental. Portanto, haja vista que a educação é fundamental para o desenvolvimento econômico do referido público e, logo, da nação, ela deve ser efetivada aos surdos pelos agentes adequados, a partir da resolução dos entraves vinculados a ela. E cadê os 2 pontos? Que você... né, Professor, só uma coisa antes. Ali no começo, que nem tipo, esse ato não se configurou como inclusivo, já que se caracterizou pelo estabelecimento de um apartheid, ele já não está falando, tipo, a opinião dele, que esse ato se configurou, ele é só um fato, na verdade. Sim, como eu falei, a tese ela é difícil a gente falar. A tese está daqui até aqui. Tá, gente? Eu fiz isso daqui só para vocês terem uma ideia. Mas a tese, normalmente, quando você escreve bem, né, você está escrevendo bem, a sua tese, na verdade, gente, ela vem desde a primeira palavra. Por quê? Porque lá na introdução, você já está fazendo uma introdução pensando na sua tese. Você não vai fazer uma introdução para falar de travesseiro, sei lá, para falar de Brás Cubas, se você já não sabe no que isso daí vai dar. Você não está fazendo por fazer. Então a tese, na verdade, gente, ela está escondida em todas as frases. É que tem partes que ela fica maior. Por que eu não coloquei ali? Apesar de, por exemplo, ele fala do apartheid e tal, não sei o quê. É que isso daí, para mim, eu vejo muito como um uso muito bom de repertório, um uso legitimado de repertório. Ele trouxe a história do apartheid, trouxe como apartheid educacional, ou seja, uma escola, ele explica esse termo que ele criou. Então, por isso que eu não quis misturar. Mas também já está ali, porque se você analisar no âmbito do juízo de valor, chamar uma coisa de apartheid educacional significa que você já está batendo forte de algum modo. Concordam? Então, o que eu estou querendo falar para vocês, gente, por mais que eu esteja marcando onde não quer dizer que é exatamente ali, tá? A tese, ela está no parágrafo introdutório inteiro, na verdade. É que tem uma hora que ela fica focada, ela abandona, meio que você pega a introdução e você usa ela para encaminhar o leitor para a sua tese. Só que chega um momento que você abandona ela e você vai sozinho de novo. Às vezes você até volta com ela no finalzinho, mas se abandona. E aqui é a parte onde ele abandona de vez. Notam-se desafios ligados à formação educacional de pessoas com dificuldade auditiva. Lembrando que o tema da redação era
os desafios da educação dos surdos no Brasil. Repara, aqui é onde ele abandona total qualquer coisa que ele trouxe de cima, de contextualização, e vai para o negócio nu e cru. Por isso que eu marco a partir daqui, entendeu? Mas não está errado você pensar que em cima já tem, até porque ele fala segregando os que seriam considerados normais. Ou seja, ele já está, esse considerados normais já é um juízo de valor. Porque se está considerando normal, significa que o surdo é anormal. Então aí já tem muito juízo de valor. Mas eu só marquei dali só para a gente ter uma contextualização mais clara. Entendeu? Sim. E também porque antes desse período, antes do Notam-se, essa parte corresponde à abordagem temática, não é isso? Sim, sim. A abordagem temática é sempre muito bem vista no Enem, como eu falei para vocês. E rapidinho, gente, só voltando, eu pus ali, por que eu falei os normais, entre aspas, tá? Por mais que você queira indicar, às vezes, uma ironia, ou, nesse caso, ele quis mostrar que, tipo, os normais, não é muito aconselhável no Enem, tá? O que é dito para os corretores é para sempre ignorar as aspas. Isso tem no manual do corretor. Ignore as aspas. As aspas só são, sei lá, se você escreveu uma palavra errada, por exemplo, você está falando sobre diferença de classe social, aí você escreveu problema, né? Para que problemas e registros não sejam mais... Aí, eles dizem que não é bom que se use, mas quando você faz isso, você está demonstrando que você sabe que aquela palavra não é daquele jeito. Claro, aí as aspas têm que ser usadas para citações diretas, para nomes de filme, nomes de livros, né? Sempre bom colocar entre aspas, mas, no geral, evitem querer fazer uma graça do tipo, sabe? Os normais. Aqui daria para ter passado tranquilamente sem as aspas. Eu sei que ele quis dar ênfase, mas as aspas para dar ênfase na redação do Enem não servem para nada. O corretor tem que desconsiderar. E dependendo, ele pode até marcar como um desvio, se ele acreditar que o uso dela está indevido. Como no geral, aqui eu acho que ele não marcou, não teria marcado, porque ele entendeu. E aí o corretor às vezes pode ser bonzinho ou não. Mas vai saber se tu vai pegar o cara que terminou com a esposa, que estava torcendo para o Fiuk, não para a Juliette. E aí ele foi corrigir essa redação no dia seguinte. Vai saber. Continuando, alguém consegue achar os 2 pontos? Posso chutar? Eu. Estereotipação da sociedade e passividade governamental. Será-se? Ai, não sei. Será? Mais alguém? Tem ali embaixo, ela deve ser efetivada aos surdos pelos agentes adequados a partir da resolução dos entraves vinculados. Né? E quais são os 2? Um é esse, o outro que educação é fundamental para o desenvolvimento econômico do referido público. Mas essa parte eu acho que já é sobre a conclusão. Ele é tipo um trechinho, sabe? Dá uma palhinha do que ele vai fazer. O famoso o quê? Spoiler, que eu nem gosto. Eu concordo com a Vilma, que é o estereotipação da sociedade e a passividade governamental. Vamos lá, vamos ver. Estereotipação da sociedade civil por passividade governamental. São esses 2 pontos que eles vão trabalhar. O final ali, por que eu trouxe essa? Porque, tá vendo, nem sempre os 2 pontos a serem trabalhados vão vir no final. Às vezes você pode usar ele como força na sua tese, não simplesmente como uma citação. A grande maioria faz como uma citação, como a gente viu aqui. Usou lá no final, só para citar, só porque um professor deve ter falado para ele que ele deveria fazer. Mas aqui, repara que ele está lá no meião da tese. Pode ser, ele usou isso até como um argumento da própria tese dele, não simplesmente como uma citação. Mas os 2 estão certos, os 2 estão pontos e tal. Esse final, ela deve ser efetivada aos surdos pelos agentes adequados. Quando eu estava lendo essa redação, eu até pensei, cara, esse cara, não me lembro se era menino ou menina, ele fez uma redação que ele já está praticamente colocando proposta de intervenção, que também é válido, eu já falei para vocês, proposta de intervenção não precisa ser só no final. Mas a gente vai fazer no final, porque para que arrumar ele novo. Mas ele já está dando, sabe essa coisa de volta na redação para ver se você está seguindo o caminho certo? Ele está fazendo exatamente isso. Ele já deixou ali os 2 pontos que ele vai tratar, e ele já deixou mais ou menos desenhado o que ele vai trazer na proposta de intervenção dele. Por quê? Porque assim ele não se perde. Ele já falou lá em cima, ele faz de novo uma
uma retomada e ele consegue fazer a circularidade do texto dele. Assim, é um cara precavido, um cara que tem planejamento textual. Esse cara, com certeza, não escreveu a redação dele de primeira. Ele escreveu no papelzinho, eu vou falar disso, disso, disso e disso. Isso aqui eu vou falar disso, 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 e assim foi indo. Que é o que vocês têm que, aos poucos, começar a fazer. Isso, essa coisa de quebrando a redação aos poucos, é meio que isso que eu faço com vocês, porque vocês não estão fazendo efetivamente no papel. Mas como eu só peço para vocês me entregarem uma tese, é para que vocês estão desmembrando a redação de vocês em partes. Então eu estou obrigando vocês a fazerem um planejamento textual sem vocês perceberem. Eu sou muito legal. Esse negócio do Paraná é muito louco. Alguém tem alguma dúvida até isso daqui? Sim, professora, eu tenho uma dúvida. Por que eu não posso Então, iniciar a minha redação falando já da tese em si? Poder pode, é que eu acho difícil. Sabe, imagina começar. Desafios ligados à formação educacional das pessoas com dificuldade auditiva, seja por estereotipação. Repara que não fica estranha? Lembra que eu falei que a gente, quando está escrevendo a redação, a gente pega a mãozinha do corretor e fala: vem comigo, que eu tenho meu quarto de jogos. E a gente leva ele para o nosso quarto de jogos. É isso que a gente está fazendo, igual o Christian Grey fez com a menina lá. É isso que a gente faz. Olha aqui, é muito melhor começar com: corretor, olha aqui, no Brasil, o início do processo da educação de surdos remonta ao segundo reinado. Olha, levei lá para trás o negócio, trouxe contextualização de história para ele, um repertório de história, muito legal. No entanto, caro corretor, esse ato não se configurou como inclusivo, já que se caracterizou pelo estabelecimento de um apartheid educacional. Mais uma coisa histórica que eu estou trazendo para ele. Nisso o corretor já está: que mais? Aí tu vai levando ele e tu fala: pá! Notam-se desafios ligados à formação educacional das pessoas com dificuldade auditiva, seja por estereotipação da sociedade civil, seja por passividade governamental, meu querido. Portanto, haja vista que a educação é fundamental para o desenvolvimento econômico do referido público e logo da nação, meu querido corretor. Ela deve ser efetivada aos surdos pelos agentes adequados. Repara que é muito melhor eu começar suavizando, contextualizando sobre o que eu quero falar, levando ele para um caminho e depois eu venho com a porrada. Mas não é obrigatoriedade, você pode começar. Na verdade, você pode começar com o que você quiser. Resta saber se vai estar adequado ou não. Professor, sim. Bem, se tivesse acabado ali, né, no passividade governamental, sendo, portanto, para frente não tivesse. Porque, assim, ele tá meio que já dando um desenvolvimento, né? Tipo, então, assim, se tivesse parado ali no governamental já tava bom, e aí depois ele desenvolvia normal mesmo no desenvolvimento? Eu pararia, sabe onde eu pararia essa redação? Ela deve ser efetivada aos surdos. Eu daria: portanto, haja vista que a educação é fundamental para o desenvolvimento econômico do referido público e logo da nação, ela deve ser efetivada aos surdos no Brasil, por exemplo, alguma coisa assim. Pararia aí. Só para ter uma contextualização um pouquinho mais clara. Mas eu acredito que ele conseguiria ainda assim os 1000 pontos se ele não tivesse feito essa outra parte. É que, claro, eu preciso ver o resto da redação, eu não lembro. Eu fui pegando só as conclusões, as introduções. Mas eu não sei se, de repente, isso daí ajudou ele a construir um final melhor. Eu não sei como foi a retomada dele lá no fim. Às vezes ele retomou para essa parte. Então, enfim, são caminhos que são artifícios, mas daria. Eu acho igual que você falou, que às vezes pode se acabar ficando redundante, né? Na verdade, é um perigo. É que esse cara aqui, ele escreve muito bem. Ele tem a gente nota, repara que quando você compara com alguns outros, como por exemplo com essa redação aqui, que também é uma nota 1000, repara que esse daqui é um cara que possivelmente ele tem uma facilidade com a redação. Concorda? Que repara que ela está muito mais amarrada, parece um texto tipo que tirou de um livro, de alguma coisa assim, mais do que dessa daqui. Se vocês conseguem ter essa visão. Mas, gente, a gente não tem que escrever lindamente. É que, possivelmente, é alguém que tem facilidade. Às vezes é um cara que vai fazer faculdade de letras. Às vezes é um cara que vai seguir esse caminho. Então, por isso, ele segue esse outro lado. Porque, quando ele traz essa história do segundo reinado, um apartheid educacional, é um cara que tem uma coisa da sociologia, da filosofia, da história muito presente nele. A gente nota isso daí pela escrita do aluno, normalmente. Mas isso se dá também muito com o tempo. Então, gente, uma coisa muito boa também que eu falo para vocês fazerem é ler redações, tá? Não necessariamente para copiá-las, mas para perceber padrões. Começa a analisar, pega a redação e fala: puta, olha aqui o que o Matheus falou.
realmente, ó, tem aqui uma tese, tem aqui 2 pontos. Aí quando a gente for lendo, vocês vão lendo, olha o que ele falou aqui, olha, eles sempre começam a segunda argumentação falando de tal jeito. Pô, aí como que eles sempre resolvem a proposta de intervenção e ainda conseguem trazer uma circularidade no texto? Olha que legal que ele traz aqui, vocês vão percebendo que sempre há semelhanças nas redações nota 1000. É difícil ter uma redação nota 1000 que ela é única e exclusiva, que ela não segue nada. Às vezes ela pode não seguir uma coisa ou outra, mas ela vai seguir no geral. Eu estou dando um caminho para vocês que talvez seja um pouco mais fácil. Certo? Professor, Sim. seria válido fazer essa análise usando legenda e lápis de cor? Pode. Foi o tipo que eu fiz aqui. Eu não sei quem está no grupo no Facebook, eu fiz lá, né, eu marquei com, tipo, um marca-texto amarelo a tese, aí marquei em vermelho o primeiro ponto e azul o segundo ponto. Aqui foi mais ou menos isso que eu fiz, né? Eu pus aí sublinhado, tirei o bold e tal. Com isso, pessoal, a nossa aula está quase acabando. Mais um exercício sobre tese para ver se vocês entenderam. Escrevam uma tese no padrão juízo de valor sobre o tema, a busca pelo padrão de beleza imposto na internet. Não precisa fazer uma tese positiva e uma tese negativa, como foi a da vacinação. Quero que vocês façam uma tese só com isso, a busca pelo padrão de beleza imposto na internet. Aí vocês vão trazer, por exemplo, para vocês contextualizarem o tema, essa coisa, por exemplo, dos filtros do Instagram, que estão sempre enaltecendo uma beleza irreal, que a gente não tem. O padrão de beleza criado na internet não existe na vida real, né? Vocês sabem. Sim, espero. E a gente acaba seguindo por ele, porque, né, o filtro deixa a nossa pele arrumadinha, deixa a gente maquiado, deixa o nosso olho num padrão de olho claro, que é considerado um olho mais bonito, ele arruma nosso cabelo, ele arruma imperfeições da face e tal. E isso está cada vez mais perigoso entre os jovens, né? Não por acaso vem aumentando muito o número de plásticos que jovens vêm fazendo. Jovens de 16, 17 anos, com condição financeira melhor, já tem plástica, já tem um monte de coisa para fazer. Já tem um monte de coisa feita no corpo, e no rosto e tudo mais. Por quê? Porque essa padronização, que a internet é ótima, mas ela vem criando na gente. Então, com isso, eu quero que vocês criem uma tese sobre isso, a mesma coisa que a gente fez. E agora, caso vocês tenham dúvida, eu vou deixar esse slide, nossa apresentação lá no nosso Drive, e aí vocês podem se guiar por isso daqui. Vem aqui dar uma lida. Olha o que fez. E aí, seguir mesmo, gente. Sabe? Pega como uma ideia. Vocês não vão poder utilizar a mesma palavra, porque cada uma coisa aqui fala de uma coisa distinta. Mas vocês conseguem ir falando sobre isso. Olha aqui agora ele levantou tal ponto. Vai fazendo, gente, às vezes frase a frase, não tem problema. Não esqueça, não é para fazer introdução, tá? É só para fazer sempre na onde está marcadinho, por exemplo, aqui. Não faz mal. A pessoa começou meio do nada. Não faz mal, eu vou entender que vai existir uma introdução que vocês vão fazer, mas no momento eu quero ver como vocês desenvolvem a tese com o juízo de valor, ou seja, com essas palavras que trazem uma imposição de vocês sobre um lado a ser seguido, e como vocês conseguem colocar os 2 pontos que vão ser trabalhados. É para isso que é esse exercício. É como você consegue trazer o juízo de valor e os 2 pontos a serem trabalhados. É isso. Tá certo? Vou parar a apresentação. O senhor não precisa de desenvolvimento e conclusão, não, né? Não. Agora não. Vamos por partes, como Jack Estrupador. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Alguém falou Professor, deixa eu perguntar uma coisa. Se eu, por exemplo, citar sobre como você citou os filtros do Instagram, né? Esses filtros normalmente embranquecem a gente. Eu fico assustada quando eu tiro, porque, se eu citar, por exemplo, um racismo estrutural nesse tema também, vai ficar muito incoerente? Vou fugir do tema ou não? Não, porque assim, tudo vai depender do que você vai falar depois. Se você, por exemplo, citar um racismo estrutural, eu não vou poder descontar isso daí, porque eu não vi o depois. Resta saber o que você vai desenvolver sobre isso, que argumentação você vai trazer sobre isso. Aí você vai explicar, por exemplo, isso que você falou. É porque esses filtros estão sempre embranquecendo as pessoas, papapá, e você vai seguir por esse caminho. Mas pode, a redação, gente, é livre para vocês. Certo? Vocês sempre vão para aquilo que vocês acreditam que vocês vão conseguir defender. Se você conseguir ter uma ideia e acredita que vai conseguir defendê-la, vai na fé de Betânia, segura na mão dela e vai. Mas não tem muito
o que eu posso citar ou não posso. Você pode citar tudo, desde que você argumente e consiga relacionar. Porque não dá para deixar uma coisa perdida, né? Trazer, sei lá, falou sobre o tema da padronização da beleza e falar que a culpa é da Fátima Bernardes. Tipo, mas... Aí não dá. Mas, numa contextualização geral, e o que vocês vão falar depois, claro, tem uma linha de raciocínio. Mas, no geral, ela vai funcionar de acordo com o que vocês vão falar. A defesa de vocês. Entendi. Obrigada, professor. Gente, deixa eu ver. Alguém viu se tem alguma coisa no chat? A gente tem muita coisa no chat, ó. Preguiça de geral. A Júlia perguntou... desculpa, Vilma. Pode falar. É uma coisa bem basicona. Esses 2 pontos têm que estar juntos necessariamente? Não necessariamente, mas a gente reparou que ninguém fez separado? Tudo bem. Tem um motivo. Tem um motivo. A gente não sabe o quê, mas tem um motivo. Porque normalmente você vai falar, né? Tal problema acontece por conta disso e disso. Você não vai falar, tal problema acontece por conta disso. Mas não sei o que, não sei o que. E o problema acontece também por conta disso. Repara que estruturalmente na construção sintática fica estranho. Tende a se perder. Professor, como eu saio da constatação e vou para o juízo de valor? Tu pega o 929, segue ali a perimetral. Mentira. É com força, é batendo. Constatação é só falar no geral, tipo, existe racismo estrutural no Brasil porque acontece isso, isso, isso. Agora, o racismo estrutural no Brasil deve ser combatido de maneira enérgica pelas autoridades e pela sociedade, de modo que, repara, imagina que tu está discursando. Imagina que você faz um discurso tipo o Temer, quando você vai fazer uma constatação. Você simplesmente perdoá-lo-ei, se caso faça tal coisa. E aí tu vai tipo para um Lula, que sobe no carro da feira e começa a gritar que tal coisa deve ser feita, que é inadmissível no país, tal coisa aconteça. Eu acho que essa é uma forma boa da gente ilustrar a constatação, a diferença da constatação para o juízo de valor. Me fiz claro? Bom, gente, acredito que seja isso, né? Já são 9h37, nossa aulinha está acabando. Professor, posso só tirar uma dúvida rapidão? Esse esquema de colocar, igual teve acho que em uma das redações, 2 pontos e aí vem, tipo, né, o negócio principal, assim, é um bom jeito de você deixar bem claro qual que é a sua tese? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Teve em uma das redações que você mostrou que aparece, que está escrito, né, alguma coisa, 2 pontos e aí vem a tese. Bem depois dos 2 pontos. Você recomendaria até tipo, usar os 2 pontos para deixar bem claro, assim, na hora que vem a sua tese? Não, sem opinião formada. Pouquíssimos eu vi com 2 pontos, mas aí calhou, eu acho. Não tem obrigatoriedade, não, porque o corretor ele não vai pontuar a sua tese como eu pontuei, ele vai pontuar no âmbito geral. Ele vai ler sua introdução e vai ver a ideia como um todo. Ele não faz como eu fiz ali, de deixar grifadinho. Então, não tem essa necessidade de deixar marcado. Isso é muito bom na proposta de intervenção, que quando a gente vai conversar mais para frente, de deixar marcado entre travessões, o agente, o detalhamento do agente, colocar o vírgula por meio de, aí é bom deixar marcadinho, porque o corretor precisa achar pontualmente. Mas na tese não tem essa obrigatoriedade, não. Se calhar, muito que bem. Se não calhar, muito que bem também. Professor, uma vez falaram para mim que não era muito bom usar travessão na redação. Aí eu fiquei bem insegura de usar. Mas não, claro, é que assim, você não vai trazer uma travessão no começo de uma frase, porque, né, você vai trazer uma fala de alguém, né? Sim. Personagem que tu criou. Mas a gente aconselha que na proposta de intervenção o detalhamento do agente venha entre travessões. Mas também pode ser entre vírgulas, tá? Não é uma obrigatoriedade também. Mas não tem por que não usar. Mentira. Entendi, obrigada. Então tá certo, pessoal, 9h39. Entrego vocês devidamente estudados sobre tese para o próximo professor. Façam os exercícios. Desculpa o desabafo no começo da aula, mas é porque eu quero de verdade que vocês se deem bem, gente. Não é papinho de professor, não. Eu faço isso daqui porque eu gosto de verdade.
Então, por favor. Deixa eu parar a apresentação. A gravação.